louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pela vida da irmã Luziana. Quero desejar que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando e dando muitos anos de vida e continue me usando da forma que o Senhor é e da forma que Deus colocou no seu coração. Que Deus continue abençoando esse ministério, que Deus possa continuar dando crescimento da forma dele, não da forma do homem. Porque, como disse o profeta Samuel, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Então, aqui nessa noite, pode estar diante dos seus olhos apenas um jovem, um rapaz, e você pode até estar esperando que não vai sair nada, mas o Senhor que me colocou aqui para falar hoje nessa noite, eu tenho absoluta certeza que Ele vai falar o seu coração. Glória a Deus! Quero convidar a igreja a abrir agora a Bíblia. Aleluia! Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 14. Só aguardar a igreja encontrar. Capítulo 10 é Filipe. Isso, capítulo 10. Amém, igreja? Amém! Glória a Deus! Ora, irmãos, não quero que ignoreis nossos pais. Estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E as coisas que foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, e conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Não tentemos Cristo. Aumenta. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e não estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Quero convidar a igreja, antes de sentar, que a gente possa fazer uma oração pela mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, aqui está teu filho, teu servo. Senhor, que não seja eu, meu Pai, mas que seja o Senhor através de mim. Que eu, meu Pai, diminua nessa noite para que o Senhor cresça. Pai, fala a cada coração nessa noite, Senhor. Ministra, meu Pai, através da Tua palavra. Eu quero decretar, Senhor, a falência dos planos de Satanás. A falência, meu Pai, de todas as entidades do mal. Dos espíritos que tentam roubar, meu Deus, a Tua palavra para que ela não venha entrar no coração do Teu povo. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus! Invocamos, Senhor, a Tua presença, Espírito Santo, neste lugar. Que anjos, meu Deus, com bolas de fogo, Senhor, sejam derramados nessa igreja, meu Pai. E que a Tua palavra, Senhor, venha gerar vida, arrependimento, mudança, meu Pai. E venha gerar, Senhor, no coração de cada um o fruto, meu Pai, que o Senhor tem plantado no coração de cada um. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar, por favor. Glória a Deus! Glória a Deus. A gente está diante de um texto aqui, o qual o apóstolo Paulo está falando com a igreja, para que a igreja não venha seguir o mesmo exemplo do povo ali quando atravessou o Egito para a terra prometida. Essa igreja,
era uma igreja dotada de dons espirituais. Era uma igreja muito espiritual. Naquela época não existia nenhuma igreja como a igreja de Corinto, dessa forma. Uma igreja espiritual, uma igreja que vivia os dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo adverte a igreja para que ela não venha seguir o mesmo exemplo do povo do passado. Da mesma forma que Deus tinha escolhido o povo, Deus também estava escolhendo essa igreja, estava escolhendo o mundo inteiro naquela época, assim como Ele tem feito nos nossos dias hoje. Glória a Deus. E Deus adverte o povo, para que o povo não venha murmurar, para que o povo não venha cobiçar, e para que o povo não venha idolatrar. Existem várias formas de idolatria. A idolatria é você colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Isso se aplica à imagem de escultura, isso se aplica a colocar uma pessoa acima de Deus, e isso se aplica também a colocar a si mesmo acima de Deus. E era o que Paulo estava advertindo o povo. E Paulo fala: fugir da idolatria. A gente precisa fugir desse mal. A gente tem visto isso nos dias de hoje. As religiões ensinando o homem a idolatrar imagens de escultura. Não estou aqui criticando a fé de ninguém, mas a Bíblia diz: não farás imagem de escultura e não se prostrará diante delas. Glória a Deus. E Deus, Ele condena quando o homem coloca ele mesmo acima de Deus, ou quando ele coloca outra coisa acima dele também. Então, o que é que acontece, meus amados irmãos? Deus, Ele não se agrada desse mal. E por que que Deus, Ele não se agrada? Porque Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Deus, Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Deus, Ele tem que ser adorado. E Ele não me explica por quê. Ele não diz por que Ele tem que ser adorado. Ele diz que nós temos que adorá-lo. E cabe a nós obedecermos. E o que é que eu venho trazer para a igreja nos dias de hoje? O que é que nós temos colocado acima de Deus nas nossas vidas? Quem não tem colocado nada, glória a Deus por isso. Mas cabe a nós hoje, nessa noite, nos examinarmos. Como eu havia falado, as religiões elas têm implantado um sistema no mundo inteiro. A palavra religião ela vem dos originais do grego, da palavra religare. O homem, numa tentativa desesperada de se ligar a Deus, tem feito da sua forma, da sua maneira, para poder chegar até a Deus. Aleluia. Foi assim também no passado. As pessoas, tenho que achar um Deus para o céu, tenho que achar um Deus para o mar, tenho que achar um Deus para a agricultura. E aí, primeira idolatria que começou em toda a história, começou no céu. Um anjo criado por Deus chamado Lúcifer. A Bíblia vai dizer que ele andava no jardim de Deus diante das pedras afogueadas. Aleluia. E um certo dia, ele passando ali pelaquele lugar, ele se viu no espelho. E ali no seu coração nasceu um orgulho. E o seu orgulho gerou no próprio coração dele a idolatria, porque ele idolatrou a si mesmo. Ele falou: subirei ao mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. E o que foi que aconteceu? Foi abatido. Então Satanás tem se aproveitado disso diante de todos os séculos. Tem tentado colocar, tem tentado implantar a idolatria, tem tentado promover a idolatria, para que a pessoa venha adorar outra coisa a não ser o Criador. Aleluia. Satanás tem ódio de crente, porque o crente dá glória a Deus. Glória a Deus. Xalaion dereba cantarabasuri manai. Xalabaioreba do cantarabasuri manai. O crente é aquele que dá glória a Deus. Quando o crente está na fila de um banco, ele dá glória a Deus. Quando o crente recebe a vitória, ele dá glória a Deus. Quando o crente está passando pela prova, ele dá glória a Deus. Mas nas outras religiões, o que recebe a glória é aquilo que está
ali no coração das pessoas acima de Deus. O que recebe a glória do mundo são as próprias pessoas. Foi eu que fiz, foi eu que faço, sou eu que fiz aquilo, sou eu que conquistei aquilo. Foi o meu estudo, foi o meu esforço, foi o meu trabalho. Mas a pessoa não abre a boca para dizer que foi Deus. E o crente, por mais simples que seja o templo que o crente se reúne para adorar a Deus, ele está dando glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Aleluia. a gente tem que ter muito cuidado com a idolatria. A idolatria afasta o homem de Deus. Você não pode idolatrar seu filho mais do que a Deus. Você não pode idolatrar sua esposa mais do que a Deus. Você não pode idolatrar nada. Seu emprego, nada. Tudo foi dado a você por um curto período de tempo para que você venha desfrutar dessa terra. Mas o que você tem de mais importante, que você não pode deixar o diabo, o mundo, tirar de você, é a adoração a Deus. Glória a Deus. E outro texto que Deus, eu estava estudando essa mensagem, Deus falou comigo. Foi no livro de Êxodo, capítulo 32. Glória a Deus. Eu não vou pedir que vocês abram porque é um texto muito longo, mas eu vou resumir aqui o que acontece. Moisés fala para Arão ali ficar cuidando do povo, porque Deus havia mandado ele subir no monte para ele receber os 10 mandamentos. E Moisés foi, deixou o povo no cuidado de Arão. Mas quando Moisés está subindo no monte, Moisés está prestes a se encontrar com Deus. O povo chega para Arão e diz: faze-nos uma imagem, um Deus, para que nós possamos adorar, porque esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E ali Arão cede à pressão do povo e pega ali as riquezas e faz o bezerro de ouro. O que é que acontece? O que é que a gente tira com esse exemplo? Muitas pessoas colocando a confiança no homem. Muitas pessoas colocando a confiança no homem. Por quê? O meu pastor não está aqui, quando é que ele vai voltar? Eu preciso dele para fazer uma oração em mim. E o pastor não está, e a pessoa está colocando a confiança no homem. E acaba se perdendo. Aquele líder que Deus colocou para cuidar da sua vida e admirar, ele também é falho. Ele pode errar. E as pessoas têm colocado a confiança no homem e têm se perdido. E é o que aconteceu com o povo. Moisés estava demorando ali para voltar. E o povo: não vamos esperar. Precisamos adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus da nossa maneira. Mas é um povo que não obedece à liderança, não obedece ao pastor, não sabe se submeter. E a palavra de Deus vai dizer que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. É importante também a gente obedecer. É importante também a gente honrar o nosso líder espiritual, mas nós também temos que colocar Deus em primeiro lugar. Se porventura a gente vê um líder se afastar da igreja, ver o líder abandonar o barco, a gente tem que continuar seguindo no barco, porque Jesus está lá. E muitos vão voltar atrás. Então o que é que aconteceu? O povo, Moisés está demorando a voltar, constrói o bezerro para a gente adorar. E olha o que é que acontece. Arão faz o bezerro de ouro. Esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E a palavra vai dizer que o povo assentou-se a afogar. Tem muito crente que não sabe permanecer de pé na presença de Deus se não for com o líder segurando no braço. Se não for colocando a confiança no homem, não permanece de pé. É ali o líder lutando, é ali o líder se esforçando, é ali o líder chamando para mais perto de Deus, mas a pessoa só está ali porque tem uma pessoa segurando o braço dela. Depois que o líder sai, a pessoa não permanece.
Tem gente que só é crente dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja até o diabo é. Que a Bíblia vai dizer que quando eles escutam o nome de Deus, eles tremem. Eles têm medo, eles têm respeito. Então, tem muito crente que é só crente dentro da igreja. Coloca uma máscara, coloca uma roupa e vem para a igreja como se fosse ali. Mas quando está lá fora dá mau testemunho. Quando está lá fora fofoca. Quando está lá fora idolatra. Quando está lá fora mente. Quando está lá fora faz tudo que não presta. Mas quando é dentro da igreja é outra coisa. E a verdadeira adoração a Deus é aonde nós estivermos, nós temos que ser a mesma coisa. E foi só o líder das costas e o povo vai lá e faz o bezerro de ouro e peca. E como Deus é o Deus que se revela aos seus servos, os profetas, como está escrito na palavra, Deus falou para Moisés: desce depressa, porque o povo que tu tirou da terra do Egito, ele tem se corrompido diante de mim. E Deus ali quis destruir o povo. Moisés disse: não, Senhor, não destrói o povo. Não destrói o teu povo que tu tirou da terra do Egito, Senhor. E Moisés vai interceder pelo povo. Porque é desse jeito, meu irmão. Quando o crente vacila, quando o crente pega, quem vai interceder pelo crente é o pastor. Aleluia! O Espírito de Deus está nesse lugar, nessa noite. Eu posso sentir a presença do Senhor nesse lugar. E é o que acontece. Muita gente só está ali, aí o líder vai, sai um pouquinho de perto, vai, e a pessoa vai e escorrega. Aí o que é que acontece? O líder vai interceder: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Levanta o irmão tal, levanta o fulano de tal. Deus vai e ouve o sacerdote, ouve o pastor. E ali Deus ouviu Moisés. Deus mandou Moisés descer. Quando Moisés desce,